Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de aerografia, que é a técnica de pintura que a gente usa para dar acabamento nas nossas peças. Vamos lá? E aí pessoal, isso aqui é o compressor, tá? Aqui é a mangueira do aerógrafo e aqui é o aerógrafo. Aqui é a regulagem de ar, tá? Onde a gente libera o ar sai daqui, passa por esse encaixe, né? Passa pela mangueira e chega até o aerógrafo, tá bom? E aí o compressor a gente liga na tomada e aqui é o botão de ligar e desligar. Aqui pessoal, são as tintas, tá? Tinta para tecido, né? Que são tintas à base de água. E aqui são os corantes xadrez para a gente reforçar o tom da tinta. Eu sempre faço em pequenas quantidades, peneiro também, para deixar a tinta sem nenhuma sujeira para entrar no aerógrafo. Então pessoal, antes de mais nada, a gente precisa conhecer o aerógrafo. O aerógrafo é como se fosse uma caneta, tá? De metal, só que ela vem em forma de pistolinha de ar, tá? A gente tem um copo onde a gente coloca a tinta. A gente tem um gatilho. Quando a gente aperta é liberado o ar e quando a gente puxa é liberado o jato de tinta, tá bom? A gente tem o bico do aerógrafo, né? Que no caso é a coroa. E aqui dentro fica a agulha, que a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Então esse é o nosso aerógrafo. E a gente usa para fazer tanto sombreamento, tá? Que é o jato mais longo, né? A gente usa aproximadamente nessa distância de 5 dedos, tá? E a gente tem os traços, que é quando a gente se aproxima da superfície, né? E a gente consegue obter um traço mais fino, tá bom? Então está aí o nosso aerógrafo. Ele tem uma mangueira e essa mangueira é conectada no aerógrafo e vai para o nosso compressor, tá bom? Rick, com relação à pressão de ar, como é que eu devo usar a pressão de ar? E aí pessoal, com relação à pressão de ar, você não precisa ser extremamente metódico, tá? Você vai colocar uma pressão onde o seu traço não estoure. Se você apertar e o seu traço estourar, é sinal que tem muita pressão, tá bom? Você precisa ter um traço onde você consiga dar cobertura na pintura que você está fazendo. Como assim cobertura, Rick? Onde a tinta fique e não espalhe, tá bom? Então basicamente essa é a pressão que você tem que usar no seu compressor. Se o traço estiver estourando, então você baixa a pressão até você ter um traço onde você consiga uma cobertura, mas ele não escorra, tá bom? Quando a gente aperta, é liberado o ar. Quando a gente puxa, é liberado o jato de tinta. E aí a espessura do jato de tinta você controla com a proximidade do aerógrafo na superfície, tá bom? Se estiver mais distante, mais grosso. Se for se aproximando, ele vai ficando mais fino. E quanto mais fino, menos você puxa, tá? Que é para o traço ficar mais concentrado. E um dos exercícios, pessoal, é fazer traços, tá? Você pode começar com um traço grosso e ir afinando conforme vai se aproximando da superfície. E fazer também traços em formatos curvos para a gente simular as mechas de cabelo, tá bom? Então fica a dica aí.
E a pintura de contorno, pessoal, é simplesmente essa pintura que marca os traços do personagem, tá? Você pode começar com a leve penumbra. E onde você quiser mais realçado, aí você aproxima mais o aerógrafo. Essa é a pintura de contorno. E as mechas de cabelo são traços um ao lado do outro, tá? É para dar essa sensação de fios. E aí, pessoal, com relação à tinta, eu uso sempre tinta à base de água, tá? Porque eu trabalho com pintura por cima do tecido, né? Então a gente não pode trabalhar com tintas à base de solvente, sim à base de água. Eu uso tinta Acrylex, tá bom? Essa tinta aqui, ó, tinta para tecido, e eu deixo ela na consistência parecido com a consistência de todinho, leite com Toddy, tá bom? Então essa é a consistência que eu uso, que é a consistência que passa pelo aerógrafo. A gente tem a pintura de contorno, que é a pintura onde a gente realça os traços do personagem, e a gente tem a textura, que é para simular cabelo, que é para simular a textura de pele de dinossauro, ou textura mesmo de pele, né? Então a gente tem esses dois tipos de pintura. Nesse caso desse personagem, eu trabalhei vários tipos de textura, tá bom? Textura na testa, tá? Para dar esse efeito de craquelado, né? De quebrado. Textura nos lábios, para quebrar com o chapado da peça, e a textura aí no tecido para dar essa sensação de movimento, ok? E aí, pessoal, para lavar o aerógrafo é super fácil. Você pode usar um pincel com sabão líquido, tá? Se no caso você estiver usando tinta à base de água, e se você estiver usando tinta à base de solvente, usar um thinner, tá bom? E aí você coloca o solvente que você estiver usando no copo, seja água ou seja thinner, e aí você assopra, tá bom? Se por acaso ficar entupido, você faz o fluxo reverso. Você tira a tampa, tampa o bico e aperta, que aí o fluxo reverso vai limpar o seu aerógrafo por dentro, ok?